A situação do Paysandu é, sem exagero, dramática. O clube vive talvez um dos momentos mais críticos de sua história recente, afundado na lanterna da Série B e precisando de um verdadeiro milagre para escapar da queda para a terceira divisão. Restam apenas 7 jogos para o fim da competição e a matemática, que já foi uma aliada distante, hoje é uma inimiga quase cruel. 10 pontos separam o Papão do primeiro time fora da zona de rebaixamento. Não é impossível, mas é improvável. E a sensação de urgência já tomou conta da Curuzu. Em meio a esse caos, surge um jogo que carrega muito mais do que 3 pontos. O Clássico Repará não é apenas mais um capítulo da maior rivalidade da região norte, é o jogo da dignidade, o último suspiro de esperança para um time que parece ter esquecido como vencer. A comissão técnica, os jogadores e até mesmo os torcedores sabem que este confronto pode significar muito mais do que uma vitória. Pode ser o ponto de virada ou o atestado final de um rebaixamento anunciado. O discurso nos bastidores é unânime, cada jogo é uma decisão. E essa decisão agora tem nome e sobrenome: Clube do Remo. O clássico, por si só, já mobiliza corações e mentes, mas dessa vez carrega ainda mais peso emocional. Brian, um dos líderes do elenco do Paysandu, conhece bem a importância do confronto. Ele esteve em campo no primeiro turno, quando o Papão surpreendeu e venceu o Remo em um momento onde já se especulava uma queda iminente. O retrospecto mostra que, quando se trata de reparar, favoritismo não entra em campo. Pode até existir na teoria, mas na prática, é um jogo onde a alma, a raça e o coração fazem a diferença. E Brian reforça isso com convicção. Para ele, jogar um clássico é uma experiência única. Quem ainda não teve esse gostinho, vai descobrir agora o que é um jogo que transcende a técnica e o tático. É emoção pura, adrenalina do início ao fim. E mesmo com o cenário adverso, ele acredita que o Paysandu pode fazer um grande jogo, como já fez antes, e sair com um resultado positivo. Mas a realidade é dura. São muitas promessas de reação e poucos resultados. O próprio executivo de futebol, Carlos Frontini, já declarou mais de uma vez que acredita numa arrancada, mas a cada rodada a distância para sair do Z4 só aumenta. A tal reação virou um discurso repetido, que já não convence mais ninguém sem a prática em campo. A matemática, como todos sabem, é impiedosa. E neste momento, o Paysandu precisa tirar 10 pontos de diferença para escapar. Não basta vencer o clássico. Vai precisar engatar uma sequência de vitórias que, sinceramente, nunca demonstrou ser capaz de alcançar nesta temporada. Até aqui, em mais de 30 rodadas, foram apenas 5 vitórias. 5. O time precisaria basicamente dobrar esse número em apenas 6 jogos após o Repará. Isso exigiria uma campanha perfeita, com 100% de aproveitamento, algo que beira o impossível quando se analisa o desempenho da equipe até aqui. O sentimento interno é de abatimento. Mesmo os jogadores mais experientes já começam a demonstrar sinais claros de desgaste emocional. É o caso do técnico Márcio Fernandes, que tem transmitido uma imagem de desânimo em suas últimas entrevistas. Ele próprio parece sentir o peso de comandar um time sem alternativas, sem margem de erro e sem elenco à altura para encarar esse desafio. As lesões, suspensões e limitações técnicas só agravam o cenário. Diogo Oliveira está fora do clássico. GZ, uma das principais válvulas de escape do time, ainda é dúvida por conta de um edema. E se ele não tiver condições, o Paysandu vai perder sua principal referência ofensiva, aquele que ainda consegue puxar alguma esperança de um time afogado em problemas. No papel, o time até pode ser arrumado taticamente. Há quem defenda um esquema mais fechado, talvez um 4-4-2 ou até mesmo um 4-5-1 para tentar segurar o Remo e explorar o contra-ataque. Mas sem peças fundamentais, qualquer estratégia vira tentativa e erro. Marcelinho, por exemplo, quase não tem sido utilizado. O mesmo vale para Vini Faria, que perdeu uma chance clara contra o Criciúma e não conseguiu mais entregar rendimento. Rossi também já não contribui como antes. A idade e os problemas físicos pesaram, e ele virou mais uma interrogação do que uma solução. A verdade é que, nesse momento, o Paysandu precisa mais de atitude do que de tática.
O que o torcedor quer ver é um time que entre em campo para competir, que lute por cada bola como se fosse a última. Porque no fundo, talvez seja mesmo. A torcida, apesar de desanimada, quer ver dignidade. Já não se trata mais de acreditar no milagre da permanência, mas de preservar o que ainda resta de orgulho. Perder o clássico pode ser o golpe final numa temporada que já está sendo trágica. E a memória recente mostra que tudo pode acontecer num reparar. No primeiro turno, o Remo era favorito e perdeu. E mais atrás, na final do Parazão, quando parecia que o Remo levaria fácil após abrir 2-0, o Paysandu empatou com uma grande atuação de Benítez e só perdeu por um detalhe. Clássico é isso. Emoção, surpresa, tensão do início ao fim. Não dá para cravar vencedor. Até porque o que está em jogo vai muito além de 3 pontos. É honra, é alma, é a história sendo escrita diante dos olhos de quem ama esses dois clubes. O clima é de guerra emocional. A preparação para esse clássico tem sido feita com todos os cuidados possíveis. Treino na Curuzu, última movimentação no CT, observações físicas e até decisões de última hora sobre quem joga ou não. O técnico tenta montar o quebra-cabeça com as peças que tem, sabendo que não pode errar. A margem acabou. Se perder o clássico, o Paysandu entra numa espiral sem volta. Restariam 18 pontos em disputa e a necessidade de vencer todos, algo que não combina com o histórico da equipe nesta temporada. Mesmo com tudo isso, o futebol segue sendo imprevisível. E é justamente nisso que o Paysandu se apega. Um gol que desvia em alguém e entra, uma expulsão inesperada, um erro da arbitragem, qualquer elemento fora do roteiro pode mudar o destino de um clássico. O problema é que o time do Papão não pode mais se dar ao luxo de depender do acaso. Precisa fazer por merecer. Precisa jogar como se a Série C fosse o próximo jogo. Porque, se não for agora, talvez não haja depois. E por mais que a tabela ainda permita sonhar com combinações matemáticas, o que se vê em campo é um time que tem sofrido com seus próprios erros. Basta lembrar da última derrota para o Botafogo de Ribeirão Preto. Um jogo tecnicamente fraco, arrastado, com cara de 0-0, onde o Paysandu segurava o resultado até os acréscimos do segundo tempo. Mas aí, como tantas outras vezes, veio a falha fatal. Uma saída de bola errada, um vacilo individual que virou gol do adversário e mais uma derrota que só aumentou o abismo na classificação. É exatamente esse tipo de erro que faz o torcedor desacreditar. A sensação é de que, mesmo quando tudo parece estar sob controle, o time dá um jeito de entregar o resultado. E não é de hoje. O Paysandu já passou mais de 28 rodadas dentro da zona de rebaixamento. Teve uma sequência de 11 jogos sem vencer logo no início da competição, e quando finalmente conquistou uma vitória, não conseguiu embalar. Nos confrontos diretos, aqueles que realmente importam para quem luta contra o rebaixamento, os tropeços foram quase regra. Jogos como esse contra o Botafogo mostram um retrato fiel de uma equipe que não consegue sustentar uma partida inteira sem cometer erros graves. E quando isso se repete semana após semana, não tem como esperar outro desfecho que não seja a queda. Agora, com apenas 7 partidas restantes, a margem de erro é absolutamente nula. O reparar surge não apenas como uma partida simbólica, mas como uma última tentativa de acender uma fagulha de esperança. A rivalidade é gigante, o contexto é pesado, mas o Paysandu entra em campo com um peso nos ombros que o Remo, mesmo com sua pressão particular por acesso, não carrega. Para o Papão, é tudo ou nada. E esse tudo, convenhamos, é muito mais psicológico do que técnico. A questão emocional nesse tipo de confronto sempre foi um fator determinante. E os exemplos disso não faltam. O clássico já foi decidido por bolas desviadas, gols contra, expulsões inesperadas e até falhas bizarras. A história do Reparar mostra que, independentemente da fase dos clubes, o jogo se decide nos detalhes. E o Paysandu precisa se agarrar a esses detalhes, porque no conjunto da obra, a equipe tem sido superada. O técnico Márcio Fernandes tenta manter o grupo focado, mas não é difícil perceber o desgaste. Ele já perdeu jogadores importantes, outros estão no limite físico, e até os substitutos imediatos não conseguem responder com qualidade. Diogo Oliveira, por exemplo,
que vinha sendo uma das referências técnicas do time, está fora. GZ, que poderia ser o jogador decisivo, também pode não ir a campo. E quando se olha para o banco, a confiança é mínima. Marcelinho, que poderia ser uma alternativa, quase não entra. Vini Faria, quando tem chance, não aproveita. Rossi, com sua experiência, já não consegue render fisicamente. A verdade é que o elenco chegou neste momento crítico sem soluções confiáveis. O torcedor sabe disso. E é por isso que a procura por ingressos está tão baixa. Não é desinteresse. É cansaço. É aquele sentimento de que o apoio continua, mas a esperança já não está no mesmo lugar. O que se espera agora é a entrega. É ver o time jogar com alma, como bem disse o Brian. Ninguém quer ver o Paysandu sendo atropelado no clássico, mesmo que o pior aconteça na sequência. Se for para cair, que caia de pé, lutando, brigando até o último minuto. E, se possível, impondo uma derrota ao maior rival. Porque, mesmo numa temporada tão desastrosa, vencer o Repará ainda tem um valor gigantesco. Do lado azulino, o favoritismo é inevitável. Pela tabela, pelo momento, pelo elenco. Mas nem o mais confiante torcedor do Remo crava a vitória. Até porque, no primeiro turno, o Remo também era favorito e saiu derrotado. Ali, o Paysandu teve uma atuação segura, marcada por um gol do Diogo Oliveira após escanteio cobrado por Vini Faria, com um desvio no primeiro pau. Um lance simples, mas que decidiu o clássico. Esse tipo de jogada é o que pode voltar a acontecer agora. Um erro de marcação, um desvio despretensioso, uma bola parada bem executada. O Paysandu precisa acreditar nesses detalhes porque, na soma das forças, está em desvantagem. O clássico pode, sim, ser o ponto de virada, mas também pode representar o fim do último fio de esperança. Perder esse jogo significaria encarar 6 partidas finais com a necessidade de vencer todas, algo que beira o absurdo quando se olha para a campanha do time. E o pior, mesmo que vença o Repará, isso talvez nem seja suficiente para sair da lanterna. Isso mostra o tamanho do buraco em que o Papão se meteu. Já não se trata mais de vencer, mas de torcer por uma combinação quase perfeita de resultados nas outras partidas da rodada. Mesmo assim, o discurso interno tenta manter algum otimismo. Jogadores como Matheus Nogueira e o próprio Brian falam sobre a importância de virar a chave emocional. A ideia é transformar o clássico em um gatilho positivo, um momento de reconstrução dentro do caos. Mas a verdade é que o emocional também já está fragilizado. São muitos meses lidando com frustrações, derrotas e pressão. E é inevitável que isso se reflita dentro de campo. O torcedor, por sua vez, vive um misto de conformismo e expectativa. Conformismo pela campanha desastrosa, expectativa pelo clássico. Porque o Repará, mesmo em um cenário adverso, ainda mexe com os nervos de qualquer apaixonado. É um jogo que transcende lógica, fase e até futebol. É sobre orgulho, rivalidade, território. Por isso, mesmo os mais pessimistas ainda vão acompanhar com atenção, torcendo por um milagre. Porque se tem um jogo onde tudo pode acontecer, é esse. E mesmo que o Paysandu entre com um time misto, com improvisações e limitações evidentes, o Repará costuma nivelar tudo. O que conta é o momento dentro do jogo, a concentração, a garra. E aí, sim, pode surgir a chance de vencer. O que não pode acontecer é entregar de forma apática. Porque esse é o tipo de derrota que a torcida não perdoa, independentemente da situação na tabela. Dentro de campo, a expectativa é por um time que talvez entre com 3 volantes, uma linha mais compacta e apenas um homem de referência na frente. A presença de GZ seria vital para isso, mas se ele não jogar, o cenário fica ainda mais complicado. Denilson pode ser a alternativa, mas seu desempenho não tem empolgado. Do meio para trás, o Paysandu deve ir com o que tem de melhor disponível, tentando ao menos dar solidez defensiva para segurar a pressão inicial do Remo. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News.
A internet esportiva está empolvorosa com a notícia que surgiu nas últimas horas. Cristiano Ronaldo, o craque português que dispensa apresentações, teria feito uma proposta milionária para assumir o controle da SAF do Paysandu. O boato, que começou a circular em grupos de torcedores e redes sociais, já movimentou debates acalorados sobre o futuro do clube e as reais intenções do astro. Fontes não confirmadas afirmam que Ronaldo não estaria interessado apenas em investir financeiramente, mas também em participar ativamente da gestão, algo raro para atletas de seu nível, especialmente em clubes de menor expressão fora da Europa. Torcedores do Paysandu reagiram com mistura de incredulidade e entusiasmo. Nas redes sociais, memes e especulações se multiplicam a cada minuto. Alguns apontam que a presença de um nome global como o de Cristiano Ronaldo poderia transformar a equipe em uma vitrine internacional, atraindo patrocinadores, novos talentos e até mesmo a atenção de clubes europeus interessados em parcerias. Por outro lado, críticos do rumor questionam se uma investida desse tipo faria sentido, considerando o histórico de decisões de CR7 e o perfil de clubes brasileiros de médio porte. Entre os bastidores, comenta-se que a proposta incluiria não apenas aportes financeiros, mas também um plano estratégico de reestruturação do clube, com foco em marketing, formação de base e visibilidade internacional. A ideia seria transformar o Paysandu em uma referência fora do eixo tradicional de grandes clubes do país. Alguns jornalistas especializados lembram casos recentes de SAFs brasileiras que atraíram investidores estrangeiros ou celebridades do futebol, destacando que a novidade não seria completamente impossível, ainda que improvável. Enquanto isso, dirigentes e membros do conselho do Paysandu permanecem em silêncio, aumentando ainda mais a especulação. É evidente que qualquer movimentação envolvendo Ronaldo, mesmo que apenas uma sondagem, provoca um frenesi imediato entre torcedores, fãs de futebol e curiosos do mercado esportivo. A expectativa agora gira em torno de declarações oficiais ou, pelo menos, de algum indício concreto de negociação, que possa confirmar ou desmentir o rumor que tomou conta das timelines e grupos de WhatsApp de fãs do clube. Independentemente do desfecho, a notícia reacendeu a atenção sobre o Paysandu, colocando no centro de discussões sobre investimentos no futebol brasileiro e sobre o impacto que uma personalidade global poderia ter na estrutura de uma equipe local. E, como em toda boa especulação esportiva, o que se sabe com certeza é que a imaginação da torcida e o burburinho da internet já transformaram o que poderia ser apenas um rumor em assunto do dia em praticamente todos os cantos do país. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!